Olá pessoal, olá. De volta aqui com vocês, para a gente continuar a nossa aulinha. Estou muito bacana. Encerrei a transmissão e abri a transmissão novamente, né? Fiz isso por conta da nossa... Apareceu aqui para mim que deu um erro. Não sei se estava ok para vocês ou não, mas de qualquer forma eu fechei e abri de novo, só por desencargo. Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, agora nós vamos falar sobre pronomes demonstrativos. Então, vamos começar a falar agora sobre pronomes demonstrativos. Lembrando que eu falei sobre as perguntas em inglês, construção das perguntas em inglês, então maravilha. Maravilha, tá normal, né, Andrés? Show de bola. Então, falei sobre as perguntas em inglês, é um assunto que traz dúvida a muita gente. Espero que tenha tirado as duvidazinhas da cabecinha de vocês. E vamos falar agora sobre uma coisa muito importante para, na minha opinião, uma das primeiras coisas que você precisa aprender em inglês para poder falar inglês é o pronome demonstrativo em inglês. Vamos lá. Pronome demonstrativo em inglês, o que é isso? Pronome demonstrativo em inglês nada mais são do que aquelas vamos dizer, aquelas coisas que são utilizadas para colocar os seres no tempo e no espaço na frase, né? Sasha, ainda está complicado. Vou explicar para vocês e a gente vai entrar neles. Bom, os pronomes demonstrativos, eles entram como no português a gente fala, se refere muito quando com adjetivos, quando a gente compara, se refere a alguma coisa. Por exemplo, se você chega numa loja e fala assim, você olha e quer uma camisa azul. Tem lá na vitrine, camisa azul, vermelha e amarela. Você chega lá na vitrine e fala assim, chega no balcão da moça e faz assim, eu quero a azul. Então, se refere eu quero a azul. Você chega num lugar onde tem vendendo um café no copo grande, pequeno e médio. Você chega e fala assim, uma cafeteria. E você fala, por favor, eu queria um médio. Você se refere com um adjetivo. O médio, o grande, o pequeno, o fofinho, o que seja, um amarelo, o azul. Em inglês isso não funciona muito bem e não é assim que a gente faz. Por isso que existem os pronomes demonstrativos, porque os pronomes demonstrativos vêm aí para poder justamente se referir a esses que você fala como esses, aqueles, aquelas, aquele ali, aquela ali, nesse sentido. Então esses são os nossos queridos pronomes demonstrativos. Só que os pronomes demonstrativos também entram com algumas exceções, como quase tudo em inglês tem exceção também, os pronomes demonstrativos não ficam longe disso, né? Eu coloquei aqui, eu acho esse muito legal, porque é muito usado nos Estados Unidos, é muito usado lá fora e as pessoas não têm ideia. Bom, primeiro é o seguinte, primeiro eu quero falar para vocês sobre o this e o these, né? O this e o these. Eu separei até um material. No material de vocês eu estou explicando bem bonitinho e eu coloco aí as demonstrações de vários exemplos que eu vou falar sobre eles aqui para vocês. Mas eu gosto de trazer aqui nas minhas anotações, que são específicas. Eu falo sempre para os meus alunos, quem assiste minha aula, divido o caderno em dois e coloco uma parte do caderno para observações. Então começa a colocar observações aí que vocês vão bem. Vai bem melhor aí, vai por mim. Beleza. Quando eu falar uma frase para vocês, eu vou falar essa frase aqui. Por exemplo, se eu falar para vocês, eu quero a jaqueta preta. Eu entrei na loja e falei lá na loja, eu quero a jaqueta preta, por favor. A gente fala, eu quero aquela preta. A gente fala assim, eu quero uma jaqueta preta, por favor. E aí ela mostra uma jaqueta, ou quero uma jaqueta preta. Ela mostra uma preta, uma cinza, uma amarela e uma verde, jaquetas. Digamos que as jaquetas estão dessa cor. Você vira para a vendedora e faz, eu quero aquela preta, por favor. Você pode falar assim. Aqui no Brasil pode, em português pode, não está errado. No inglês não funciona bem assim, meus caros alunos, meus queridos alunos. No inglês muda um pouquinho. E no inglês, para você falar eu quero a preta, você não pode falar simplesmente eu quero a preta.
você tem que ter um complemento aí, um auxílio de alguém que vai entrar na história. Então vamos falar ver como ficaria eu quero a jaqueta preta. Então ficaria I want the black jacket. I want the black jacket. Lembrando que em inglês não tem plural para adjetivo. Então preto não vai ser pretos, azul, azuis. Não vai ter plural para adjetivo. Então o que a gente vai ter aí é a necessidade de um complemento. Então vamos lá. I want the black jacket, né? A gente usa the como artigo definido, lembrando que the é artigo definido, o a, os as. Então, I want the black jacket, eu quero uma jaqueta preta, até aí tudo bem, tá bonito. Lembrando também que a gente troca, né? A gente fala em inglês jaqueta preta, black jacket, assim como o adjetivo vem antes, né? Preta jaqueta, né? A gente falaria assim se fosse traduzir ao pé da letra, como por exemplo o Rei Leão, o Leão Rei, né? The Lion King. Né, a gente fala e não o Leão Rei. I want the black jacket. Exatamente, isso aí, Andres. Vamos lá. Continuando, quando a gente coloca outra frase, eu quero a preta, que falaria isso no sentido do inglês, eu quero aquela preta lá. A gente faz I want the black. Opa, não dá o ponto final não. Coloca só isso. I want the black. Tá certo. I want the black. I want the black o quê? Como é que a gente vai entrar nessa parte? I want the black one. Esse one eu costumo dizer que é uma das palavras que eu chamo de palavras coringas em inglês. Isso é uma nomenclatura dada por mim, obviamente, mas é uma das palavras coringa, né, que a gente pode usar e ela muda o significado. Tanto que o one aí não tem sentido, né? One, né, exatamente seria totalmente estranho se a gente colocasse o sentido dele. Então, I want the black one. Né, e a gente fala tudo junto. I want the black one. Então, I want the black one. Eu quero a preta, aquela preta. Então, black one entra nesse sentido, daquela preta. One é uma palavra, eu chamo ela de coringa, porque, por exemplo, até no partes do dia, quando a gente faz o cumprimento, né, que nós fazemos os nossos greetings e farewells, a gente chega e faz assim, have a good one, have a good one. Entra como qualquer parte do dia, né? Tenha um bom dia nesse sentido. Good one. Eu não sei que momento do dia é, eu posso usar o one. E o one nesse sentido aí que eu estou falando se refere àqueles, aquelas, esse, aquele, aquela. Então one. Só que eu usei o one no singular. Eu estou falando que eu quero aquela jaqueta. Então o one ele entra sem o S. Ele também entra no singular. One. Legal, Sasha. Então eu usei I want the black one. Beleza, tá no singular, eu coloquei o one no singular, eu posso usar ele como pronome demonstrativo. Beleza? Beleza, show de bola. I want the black one. Beleza, show de bola. Vamos continuando aqui. Eu trouxe um outro exemplo, só que agora no plural, para vocês entenderem exatamente como funciona ele no plural. Eu coloquei aqui I want the black jackets. I want the black jackets. Opa, eu quero as jaquetas, eu quero as jaquetas pretas, eu quero as jaquetas pretas, né? Eu quero comprar mais de uma, eu vou extravasar, eu quero comprar as jaquetas pretas. Beleza. Lembrando que o black continua sem estar no plural. Adjetivo não tem plural em inglês. Então, blacks não é blacks, é black. Black jackets. Opa, beleza. E agora eu quero falar, eu quero aquelas pretas. Eu olhei ali duas jaquetas pretas, eu quero as jaquetas pretas. Então não me traz as azuis nem as verdes que eu quero só as pretas. Como eu falaria isso? I want the black ones. E aí o one vai ganhar um S de presente e ele vai passar para o plural. I want the black ones. Então, I want the black ones. Exatamente. Olha aí, the black jackets. Exatamente. Muito bem, muito legal, Andrés. Muito legal. I want the black ones. Então entra neste sentido. Antes de eu colocar o one, como nós utilizamos nas partes do singular e do plural, para vocês entenderem, de fato, eu trouxe para vocês alguns exemplos, os quais esses estão no materialzinho de vocês que eu mandei, e nós vamos
falar agora. Exatamente, o ones com S, que ele ganhou o S de presente quando vai para o plural, né? Vamos falar os dois no singular. Eu vou falar o these e these. These. Exatamente isso. Quando a gente morde a ponta da língua e volta com ela. These. These. É para falar esse, aquele, esse ou aquele. Vamos lá. E o esses e aqueles, né? Vamos lá. Quando estamos falando alguma coisa de objeto, devemos usar o these, tá bom? Então, significa esse, isso, essa, e nesse sentido. E o these, né, T-H-E-S-E, vai ser no plural. É aquele que eu falei para vocês que, de repente, no plural, opa, se eu precisar, eu vou usar ones. Então, beleza. Eu coloquei aqui uns exemplos abaixo. This movie is interesting. Opa, esse filme é interessante. This movie. Aí eu pergunto, what movie you talking about? Que que filme você está falando, né? E aí eu viro para você, eu falo, oh, this one. O que está passando aí? This one. Então esse aqui, é esse aqui que eu estou falando. This one. Então, this movie interesting. What movie you talking about? Então estou vendo um filme aqui, tem outro filme na sala, aí fala this one, né? Esse filme mesmo, esse aqui, né? This one e entra no singular. These games are interesting. Opa, esses jogos são interessantes. These ones. These ones. Beleza? Vamos mais um. Vamos a mais um. These girls are lost. Essas garotas estão perdidas. These girls are lost, né? Lost. Eu só lembro do Lost daquela série Lost, né? Muito legal. Então, these girls are lost. Então essas garotas, né, estão perdidas. Beleza. These ones. This is my friend Martha. Eu coloquei Martha, que eu lembro da Martha pra caramba, que Martha é a mãe do super-homem. Então, this is my friend Martha, and these are her parents. Opa, que legal! Essa é minha amiga Marta, e esses são os seus parentes. Então, this one is Martha, and these ones are her parents. Olha que legal. Então, eu tive aí one no início da frase, me referindo a these, e ones me referindo a these, depois na continuação da frase. Legal, né? Muito bacana, bacana. Vamos ver outros exemplos abaixo. Usando agora, nós vamos usar o that e o those. Sasha, that e those. Legal. That, aquele, aquilo, e those, aqueles, aquilos não existe, tá, pessoal? Aqueles e aquelas, tá? Eu sei, eu pergunto, eu falo, porque eu já ouvi. Mas vamos lá. Eu coloquei aqui, that guy is my friend. That guy is my friend. Lembrando que my, a gente não fala my, você pode falar my friend. That guy is my friend, né? Beleza, that guy, that one. Olha que legal. Those crew are my friends. Those crew are my friends. Então, aqueles tripulantes são meus amigos. Those crew are my friends. Então, aqueles tripulantes são meus amigos. Aqueles ali. Quais tripulantes? Those ones. Então, aqueles ali. Prestem atenção. Vamos lá. That is my flight. A gente está conversando e a gente batendo papo e a gente nós ouvimos aquele som no aeroporto do speech, né, da colega de solo. E bum, last call, gate number 9. Aí eu olho no portão, meu portão é o número 9, ó, gate number 9.
Aí eu faço assim, nossa, sorry, I gotta go. That is my flight. That is my flight. Eu posso falar, that is my flight. Sorry, I gotta go. I gotta go. That is my flight. Beleza. Lembrando que o got com dois T's, tá? That is my flight. Beleza. Aqui, esse é meu voo. That is my flight. Só que o that tem uma coisa, uma peculiaridade sobre o that lá fora que eu vou contar a vocês daqui a pouquinho. Mas vamos lá. I gotta go, that is my flight. Então aquele é o meu voo, né? That, this, that. Beleza. Vocês sabem a diferença do this e do that, né? This, algo que está na minha mão, ou que esticar o braço eu alcanço. This, that, algo que eu vejo, mas que não estou alcançando. Algo, por exemplo, está dentro de um balcão, that, tá bom? Vamos lá, não alcanço. That. Vamos lá. That is my flight, aquele é meu voo. Aí a pessoa faz, qual? Né? What one? Aí eu faço, oh, what one? Olha o one de novo aí. Aí eu falo, that one. Aquele singular, that one. Beleza, show de bola, that one. Lembrando que o that a gente não pronuncia o T final. É that, that. A gente não fala that. That, Odete, Odete, Odete é o nome de alguém. Odete, né? Esse that é that, tá? Aquela linguinha morde, that, tá bom? Só molhar a garganta aqui para continuarmos. Vamos lá. That is my flight. Beleza. Aí o próximo, those. Those are my bags. Those are my bags. Aquelas são minhas bagagens. Ele tá lá esperando a bagagem vir as bagagens. Eu falo, opa! Nice, those are my bags. Então, those are my bags. Sasha, como é que chama mala, né? Bags, baggage. Mala de mão, suitcase, carry on. Beleza. Those are my bags. Tá vindo lá na esteira. What bags? Oh, those ones. Ó que legal. Plural. Nunca mais vocês esquecem esses. Então, muito legal. Eu coloquei aqui, existem algumas coisas, antes de falar do that, eu gosto de falar que também usamos os pronomes demonstrativos para falar algo específico de assuntos específicos em inglês. Quais assuntos são esses, meu querido Sasha? E eu vou contar para vocês. O primeiro assunto seria apresentar uma pessoa, quando nós apresentamos uma pessoa em inglês. Eu criei uma frase aqui, que está no materialzinho de vocês, então coloquei, Tadeu, this is my brother Bryant. O nome do meu irmão é Bryant mesmo. Então, this is my brother Bryant. Esse é meu irmão Bryant. This is. These, como pronome demonstrativo. These, that, those. Entra nessa lista também. These are my friend Marco and Kevin. These are my friend Marco and Kevin. Lembra, eu posso usar em qualquer um desses one e ones, auxiliar one e ones, que eu disse a vocês que eu posso ter o auxílio do one e do ones para poder falar do meu irmão Bryant e do Marco e Kevin, usando como ones, Marco e Kevin, e Bryant como one. Beleza, posso, show de bola. Aí a gente vai falar assim, Tadeu, this is my brother Bryant. This is my brother Bryant. Tadeu, esse é meu irmão Bryant. These are my friends Marco and Kevin. Esses são meus amigos Marco e Kevin. Tá ok? Não há necessidade de eu usar o one e ones aí. Só se eu quiser falar, né? Esses são Marco e Kevin, né? Quais? Esses. E aí, para falar esses, né? These ones, tá bom? Apresentar uma pessoa, falei para vocês. Tecer algum comentário quando nós vamos dar algum comentário sobre algum assunto específico. Sim, aí eu vou usar também os pronomes demonstrativos. Sasha, como funciona? Eu coloquei aqui também um diálogo entre Tadeu e Sasha, né? Então, eu usei aqui o Tadeu, que realmente é um amigo meu de fato, eu coloquei aqui. Tadeu falando para mim, I will fly tomorrow. Então,
dois tripulantes batendo papo e Tadeu vira para mim e fala, I will fly tomorrow, né? Eu vou voar amanhã. E eu falo assim, oh, that's nice. That's nice. Vocês já ouviram isso? That's nice. Então, que bacana. Opa, Sasha, o that aí entrou com o sentido de que. Ué, entrou com o sentido de que? Que coisa mais louca que o that entrou no sentido de que? Exatamente, em alguns casos específicos em inglês, o that entra com o sentido de que. Inclusive, eu estava fazendo algumas anotações aqui e falando sobre isso, exatamente sobre o emprego do that. Quando a gente usa o emprego do that, por exemplo, that one, beleza, agora eu posso falar that's nice, that's amazing, e entra no sentido de que. Pô, que legal, que bacana, que fantástico, né? Entra nesse sentido do que. E esse, quando a gente faz um comentário, é um dos grandes casos que o that vai ter o sentido de que, né? Vamos lá. Conversa ao telefone. Essa é campeã do this e that. Então, campeã do this e that não é a do comentário, é falar ao telefone, né? Que hoje só celular, né? Telefone fixo é uma coisa um pouquinho vem do passado, né? Isso é da minha época, mas vamos lá. Eu coloquei aqui conversa ao telefone, criei uma conversazinha ao telefone. Vocês podem criar em casa a conversa, o diálogo que vocês quiserem, podem criar diálogos em cima disso, é muito legal. E aí eu falo aqui para vocês. This is Sasha. Então, uma conversa pelo telefone. This is Sasha. Can I talk to Chris, please? Então, aqui quem está falando aqui é o Sasha. Quem está falando aqui é o Sasha. Posso falar com a Chris? Então, this is Sasha. Hello, this is Sasha. Oh, hi, this is Sasha. Can I talk to Chris, please? Então, posso falar com Chris, por favor? Nesse sentido. Responderia da seguinte forma. Então, a Cris ia lá e atendia, alguém atendeu com uma voz diferente, falou hello, ou então hi. Sasha, qual o mais comum no inglês lá fora? Hello ou hi? Hi, né? A hello é mais para o Brasil, né? Ou para músicas, tem muitas músicas hello, tal, não sei o que, falando de telefone, mas o hi é o mais comum. Vamos lá. E aí a pessoa fala com uma voz que eu não reconheci muito bem, não tenho certeza se é a Chris, e eu falo assim, is that you, Chris? Is that you, Chris? Lembra que eu falei para vocês que o verbo to be numa interrogativa, por isso que foi importante a gente falar sobre perguntas em inglês, quando a gente tem afirmativa e coloca na interrogativa no inglês, e eu falei, se tiver o verbo to be, como é que a gente faz? Coloca o verbo to be no início da frase. Não tem o verbo to be, chama a ajuda do auxiliar para trazer aí o auxiliar lá para o início da frase. Então usa o verbo to do. Beleza, aqui nós temos o verbo to be, então trouxe o verbo to be para o início da frase e ficou is that you, Chris? Então é você, Chris, que está aí. Is that you, Chris? Engraçado que isso pode parecer estranho para algumas pessoas quando falam no inglês, mas is that you, Chris? É o mais correto. Aliás, é o correto, né, em inglês para a gente falar. Muito legal. Passei aqui. Beleza. Trouxe mais alguns aqui para a gente falar quando a gente fala no singular, que esses estão lá no materialzinho de vocês. Eu quero que vocês, quando chegar o materialzinho de vocês, vocês prestem atenção porque tem muita coisa bacana. Eu queria que vocês corrigissem lá no material de vocês só esse does she na página 2. Does she speak English? Né? Porque só faltou o ponto de interrogação para vocês. Eu quero que agora vocês aprendam junto comigo e falem junto comigo, isso é importantíssimo. Falem junto comigo que eu vou falar o emprego do one e do ones. Para vocês entenderem, eu dei vários exemplos aqui, mas eu quero que vocês entendam o emprego do one e do ones no singular e no plural como pronome demonstrativo.
Vamos lá. These one, né? These como esse, né? One não tem tradução. Não tem tradução aí. This one, esse. Ah, Sasha, não é esse aqui? Pode ser. Mas estou dizendo que o one ele entra como só um complemento do esse. Então, this one. That one. Aquele. Ah, pode ser aquele ali? Pode ser aquele ali sem problema. This one. That one. These ones. Lembrando que these, T-H-E-S-E. Sasha, mas não entra naquela regra gramatical que tem o som dos três Is. Que regra é essa? Duas vogais duas vogais juntas, E e A, vai ter o som de três Is juntos. Então, por exemplo, beach, eat, né? Beach, eat, entra neste sentido. Só que aqui não, né? Aqui ele é simplesmente T-H-E-S-E e entra como a gente fala these, só para diferenciar do nosso querido these, T-H-I-S, these, 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 these. E o S entra com o som de Z. Então, these, these, these ones. Opa, começou no plural. These ones. Se vocês estiverem me ouvindo legal, me dá um ok. Fala ok para mim aí que vocês estão me ouvindo, tá? Só me dá ok que tá dando para ouvir, por favor, tá bom? Vamos lá. These ones, tá? Show de bola. These ones. E o último one seria those ones. Sasha, se fala those e esse com som de O, fala com esse som de O. Those ones. Então, T-H-O-S-E ones. Those ones. Então, show de bola. Those ones. Obrigado, gente. Those ones. Então, show de bola. Só relembrando, nós temos aí this one, singular. Então, esse. That one, singular. Esse. E aí aquele this and that. These, T-H-E-S-E com som de Z. These, ó, z da abelha. These ones. Então, no plural, those ones. These, esse, those, aqueles. These, esses, those, aqueles. Plural. Tá bom? Bom, hoje eu trouxe o assunto todo para vocês. A gente falou sobre pronomes demonstrativos, falamos sobre as perguntas em inglês, a composição das perguntas, como fazemos as nossas perguntas em inglês, como construímos perguntas em inglês, como transformamos as frases em perguntas em inglês, e aí entra com aquela regra do verbo to be, não tem verbo to be, como a gente faz, então tranquilinho. Aula passada, eu coloquei já o material, o Scott já disponibilizou aí no Scott para vocês, e eu espero revê-los aqui numa próxima aula. Lembrando que toda quinta-feira, às 20 horas, é a minha aulinha aqui no Uniscott, tá ok? Às 20 horas eu espero por vocês. Beijo no coração de todos, espero que tenham gostado da nossa aulinha. Mantenham cabeça ocupada, coração aquecido, tá ok? Me sigam lá no @EnglishToFly no Instagram, tá ok? Que eu estarei esperando por vocês lá com maior carinho. E aqui no Uniscott, toda quinta-feira. Bye bye, agradeço a audiência de todos vocês. Vai. Bem-vindos. Estamos iniciando agora mais uma aula de inglês. Eu sou o professor Sasha Santos, para quem não me conhece. E hoje vamos falar sobre as perguntas em inglês. Eu vou explicar para vocês como nós fazemos as perguntas em inglês e a questão dos pronomes demonstrativos. O que são pronomes demonstrativos, como eles funcionam, como devemos usá-los. Então, mostrar para vocês exatamente que o inglês é fácil, o inglês ele tem uma forma, uma didática muito mais tranquila
de ensinado até mesmo do que a língua portuguesa. A língua portuguesa tem várias regrinhas que o inglês não tem. Vamos começar a falar das perguntas em inglês. Quando a gente começa a falar das perguntas em inglês, já me vem à cabeça uma coisa muito importante. No português, quando nós fazemos uma pergunta, nós simplesmente mudamos o tom da frase. Então temos uma frase X e nessa frase nós mudamos somente o tom dessa frase. Ó, muito boa noite, Andresa, muito boa noite. Minha aluna Andresa, muito boa noite, querida, tudo bom? Então, vamos falar agora sobre perguntas em inglês. Lembrando que no português, quando a gente faz uma pergunta, nós mudamos somente o tom, né, da frase. Eu coloquei aqui um exemplo, inclusive esse material que eu estou falando, de tudo que eu estou falando aqui. Muito boa noite, bem-vindos. Então, o material de tudo que eu estou colocando aqui está já nas mãos do Scott, que vai publicar para vocês aqui no Uniscott. Então, muito feliz em ver alunos meus aqui no Uniscott, muito legal, muito bacana. Então, hoje eu vou estar aqui com vocês, depois eu vou ter um aulão esse mês, muito bacana, terei um aulão muito bom sobre a interpretação de imagem. Legal, muito legal, feliz que vocês estão aqui. Vamos lá, pessoal. Quando a gente faz uma pergunta em português, eu coloquei um exemplo aqui. Por exemplo, se eu falar que você é comissária, eu posso afirmar, então posso ter uma afirmativa, você é comissária, e posso fazer uma pergunta, né? Você é comissária? Simplesmente uma pergunta, você é comissária? Nesse sentido. Se eu fizer isso, eu não vou mudar absolutamente nada na escrita na língua portuguesa, né? Eu simplesmente vou ter um ponto final. Então eu vou só mudar o ponto final. Então vou ter um ponto final, ponto, e vou ter o ponto interrogativo no final, trazendo a frase para uma pergunta e mudando todo o tom da pergunta. Vamos lá. No inglês, no inglês a gente tem uma diferença bem grande. No inglês, quando nós colocamos para uma pergunta, nós vamos mudar a forma da escrita desta frase. Então eu coloquei aqui no caso de você é comissária, a pergunta de você é comissária, nesse sentido, eu botei assim: You are a flight attendant. Então, você é comissária, you are a flight attendant. Você é comissária na afirmativa, né? No inglês, se você mudar o tom para fazer a pergunta, eles vão perguntar se está tudo bem contigo. Se você está bem, se não está bem, enfim. Entra a segunda como interrogativo. E aí vamos ver como é que fica. Are you a flight attendant? Então, you are a flight attendant. Are you a flight attendant? Entra como uma pergunta. Sasha, aí é fácil. Você pegou o verbo to be, né? O are. Lembrando o verbo to be are, am, is, né, da aula passada, e quem não pegou o material da aula passada já está disponível no Uniscott. Então, are, am, is, como verbo to be, ser ou estar, eu só pego o verbo to be e coloco no começo da frase, Sasha. Ficou fácil, eu vou fazer a pergunta dessa forma. Então, não é bem assim, não é só isso, porque a gente tem que pensar uma coisa: e se não tiver o verbo to be, como é que eu vou fazer? Aí vai ficar bem interessante, porque vai ficar diferente. Então a gente tem que saber exatamente como usar. Are you a flight attendant? Exatamente, isso aí, Andrés. A gente só vai mudar. Tem o verbo to be, fica muito mais fácil, porque tendo o verbo to be, a gente só muda simplesmente a morfologia da frase, colocando o verbo to be antes. Então o verbo to be vai vir antes. Colocando numa pergunta antes do pronome pessoal. Então ele veio antes do you e aí transformou a frase em uma pergunta. Até aí, show de bola, tá fácil, até aí tá bonitinho e fácil. Vamos à segunda. E eu coloquei aqui um outro exemplo para vocês no material de vocês. Estou seguindo o materialzinho de vocês porque é um material o qual eu bati para essa aula. Então cada aula eu bato material específico para aquela aula. Tá? Espero que hoje dê tempo da gente falar sobre tanto as perguntas em inglês, que é um assunto mais rápido, como a gente faz perguntas em inglês, constrói perguntas em inglês, quanto aos demonstrativos. Então, se der tempo, a gente fala assim sobre os demonstrativos. Eu acredito que vai dar tempo, que vai dar tudo certo aí. Vamos lá. Good night, aí Natasha, meus queridos alunos, Sônia, Natasha, Andresa, meus alunos queridos. Bem-vindos, que bom vê-los aqui.
Muito legal. Lembrando que estamos falando nessa aula sobre perguntas em inglês, dá tempo de pronomes demonstrativos, e vamos ao próximo exemplo, também com verbo to be, então também facinho, chuchu beleza, sopinha no mel, beleza? Então também com verbo to be, she is beautiful, então ela é linda, né? She is beautiful, né? Ela é linda, né? Ela é bonita, então ela é bonita, beleza. O is como verbo to be, coloca o verbo to be antes, Sasha, aí vira pergunta, beleza, show de bola. Então lembrando que não é como português, ela é linda, simplesmente só a que muda é a sonoridade da coisa e o ponto final, que vai ser o ponto interrogativo. No inglês, she is she beautiful? Então entra nesse sentido. Boa noite, queridos, muito boa noite. Vamos lá. E aí, Sasha, como é que a gente muda essa situação e como é que a gente mexe com essa situação caso não tenha o verbo to be? Eu explico para vocês. Se não tiver o verbo to be, a gente tem uma saída aí. Então, tem o verbo to be, muda a ordem do verbo to be, vem para o início da frase e transforma numa pergunta. Não tem verbo to be, como é que eu vou transformar numa pergunta? Nós vamos precisar do auxílio de alguém. E aí eu brinco, vamos precisar do auxílio de alguém, então vamos precisar de um auxiliar. Bom, um auxiliar que nós podemos usar, que esse é pau para toda obra, é aquele auxiliar em inglês que eu acho ele show de bola, é o to do. Então, to do, a gente é um auxiliar que nós podemos e devemos usar nesse caso, mas lembrando que o to do, nós precisamos saber como conjugá-lo, né? Então, to do, ele vai entrar como auxiliar dessa frase. Lembrando, ele perde totalmente o sentido dele, ele perde a tradução dele e ele entra como auxiliar para podermos colocar a frase na interrogativa. Então vamos pensar o material, lembrando que todo esse material aqui já está com o Scott, Alexandre Scott, já mandei para ele vai publicar aí no grupo de vocês, aí provavelmente ainda hoje, ele vai publicar no Uniscott para todos vocês. Muito bacana, muito legal. Ó, Scott aí, meu querido Scott, quando acabar essa live maravilhosa, Sasha, assistam, olha aí, muito legal, muito legal, muito bacana. Scott, o material desta aula já está com você, então o material dessa aula já está com o meu irmãozinho Alexandre Scott, que vai publicar aí para vocês. Vamos lá. Vamos pensar na conjugar o verbo to do, que a gente precisa saber, para poder utilizá-lo como um auxílio nosso, auxiliar, para poder construir uma pergunta. Então vamos lá. I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Sasha, o que significa o verbo to do? Seria fazer? Então, em inglês, entra diferente do português na sua pronúncia, porque na sua tradução, porque se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria como eu fazer, tu fazeis, ele fazer, ela fazer, isso fazer, nós fazer, vocês fazer e eles fazer. Caramba, Sasha, seria dessa forma? Seria dessa forma. Mas eu falo para todos os meus alunos, o inglês é interpretado e não traduzido. Então, o do aí entra só como exceção, como sempre, he, she, it entra como exceção. Lembrando que it, a pronúncia errada é it, né? Com o som do it e não it. Então, I do, you do, eu fazer, você fazer ou tu fazer, dependendo. No sul do Brasil eles falam tu. Né? Eu sou gaúcho, criado no Rio, moro em Recife, posso falar com toda a propriedade. Então, no sul do Brasil falam tu, Nordeste tu, em outras regiões falam você. Então, prefiro chamar você, né, o you. Lembrando que a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural vão ser sempre iguais. Se você colocou you na conjugação da segunda pessoa do singular, vai ser you na segunda pessoa do plural. Se usou your na segunda pessoa do singular, vai ser your na segunda pessoa do plural, e aí vai. Tá? Vamos lá. Já aprendemos a conjugar o to do, né? Ou relembramos, ótimo se relembramos, então lindo, tá lindo. Então vamos lá. Eu coloquei exemplo aqui para você, e o exemplo que eu coloquei é o seguinte: she speaks English. Ué, Sasha, she speaks English? Por que falou speaks? Lógico, eu conjuguei o speaks. Então se eu usei she, por isso
que eu coloquei o speaks. Mas vamos lá. Isso é uma afirmação. Ela fala inglês. She speaks English. Então, ela fala inglês. Vamos continuar essa brincadeira e vamos transformar essa frase em uma pergunta para a gente ver como ficaria. Então, transformando essa frase em uma pergunta para a gente ver como ela ficaria. Does she speak English? Por que eu estou falando speak com bastante força? Eu vou explicar para você. Então, no material, inclusive, eu coloquei as colorações diferentes do does e a coloração diferente do speak. Por que, Sasha? Porque é o seguinte: does she speak English? Então, ela, inclusive no material de vocês, falta colocar a interrogação na segunda frase. Então coloquem lá a interrogação segunda frase quando estiverem com o material. Does she speak English? Então, ela fala inglês. O does perde completamente o sentido, como eu falei para vocês. Verbo to do perde o sentido. Does entra aí na brincadeira. Então, does she speak English? Exatamente, exatamente. Olha aí, a Natasha colocou certinho. Por que, Sasha, você não colocou speaks? Se she é speaks quando a gente conjuga o verbo e colocou speak. Por uma regra que é uma regra essencial no inglês. Quando usamos auxiliar na frase, não conjugamos o verbo. Então, repitam comigo, isso é importantíssimo para vocês. Quando usamos auxiliar na frase, não conjugamos o verbo. Isso é importantíssimo, coloque isso na cachola que vocês não vão se arrepender. Tá? Vai evitar muitos erros futuros aí em prova, em questões importantes. Então, prestem atenção nesse sentido. Indo para a nossa folhinha número 3 da nossa aulinha de hoje, ainda nas nossas perguntas, né? Terminando as nossas perguntas, lembre-se o seguinte, Sasha, quando eu não tiver o verbo to be, eu vou usar o auxiliar. Quando eu tiver o verbo to be, eu coloco o verbo to be no começo da frase e mato a pane. Então pergunta, pessoal, mato a pane, tá bom? Se tiverem alguma pergunta, podem fazer, fiquem à vontade aí, estou à disposição de vocês aí nessa aulinha do nosso Uniscott. Muito legal, gostoso de fazer, muito legal. Tô adorando, gente. Tô fazendo a mentoria, tô amando. Uniscott, gostoso, muito legal. E fazendo meus trabalhos, muito bom, muito bom. Ver se volta a transmissão. Problema para a transmissão desse vídeo. Parece que eu não sei se vocês estão me vendo aqui. Tá aparecendo para mim que deu um probleminha na transmissão. Eu vou encerrar e vou abrir a aula novamente aqui, só por via das dúvidas, tá? Para vocês não perderem tempo, tá bom? Então vamos lá.